Olá, tudo bem? O filme começa com um aviso informativo. Em 1975, a Comissão Rockefeller é escolhida para investigar os programas secretos de controle mental que a CIA teria realizado nas décadas de 50 e 60. Esse projeto ficou conhecido como MKUltra. Quando a investigação é anunciada, o diretor da CIA envia ordens diretas para destruir todos os documentos relacionados. Isso torna impossível confirmar se o MKUltra foi realmente descontinuado, ou se apenas mudou de forma. A doutora Emily Riley chega sozinha a um prédio vazio, aparentemente abandonado. Ela é mestre em ler a linguagem corporal e consegue identificar facilmente quando alguém está mentindo. Uma agente da Agência Nacional de Crimes e especialista em psicologia militar. Emily é convocada pelo Dr. Phillips, um pesquisador cuja teoria ela usou em parte do seu próprio trabalho. Phillips quer que ela participe de um projeto confidencial, onde deverá reagir a uma seleção de materiais pré-gravados. Emily assina o contrato. E Phillips faz um alerta estranho. Lembre-se, Emily, essa sala e essas fitas não existem. Logo em seguida, o vídeo começa. A gravação mostra imagens do grupo de teste número 17 dentro de uma sala completamente branca, com apenas algumas mesas e cadeiras. Phillips confirma que é exatamente a mesma sala que Emily está vendo à sua frente. Depois que a equipe de limpeza termina, uma enfermeira abre a porta e deixa entrar a primeira cobaia, Carrie. Ela recebe um questionário extenso, cheio de perguntas bizarras. Como, por exemplo, qual feriado você cancelaria se pudesse? Carrie estranha as perguntas e, quando acidentalmente quebra o lápis, pede outro, mas ninguém responde. Alguns minutos depois, a enfermeira retorna trazendo a próxima participante e finalmente entrega outro lápis a Carrie. O novo voluntário é Tony. Ele observa que as mesas e cadeiras estão presas ao chão e, assim como Carrie, se surpreende com as perguntas do teste. Uma delas diz: do que você abriria mão por 5 anos da sua vida? Em seguida entra Crawford, que se senta bem na frente de Carrie, o que a deixa um pouco desconfortável. Ele preenche o questionário rapidamente, como se não se importasse com nada daquilo. Por último chega Paul, que escolhe a cadeira mais afastada da mesa. Crawford termina antes de todos e ri da hesitação dos outros. Ele chega a tentar ajudar Carrie, de uma forma claramente condescendente. Emily, observando tudo, comenta com Phillips. Isso é um clássico caso de hierarquia e subordinação. Ela diz que já conduziu um experimento parecido com um casal, mas o relacionamento deles não sobreviveu ao projeto. Phillips apenas responde: este vai ser muito mais complexo. Quando termina o questionário, Crawford comenta com Carrie que costuma se voluntariar para experimentos como aquele, principalmente por causa do dinheiro. Mas dessa vez ele percebe que o lugar é mais sofisticado que os laboratórios comuns. Ele aposta que o pagamento também será maior que os 50 ou 100 dólares de costume. É nesse momento que a narração anuncia: a mãe está chegando, e a porta se abre. O próprio Dr. Phillips entra na sala. Ele se apresenta como supervisor do experimento, mas antes precisa fazer algumas perguntas de rotina. Ele confirma que todos são cidadãos americanos, que estão em boas condições mentais e que participaram por vontade própria. Phillips explica que o teste tem como objetivo explorar a natureza e os limites da psique humana. Serão 4 fases, e assim que ele sair da sala, o processo começará automaticamente. A duração total é de 8 horas, e o pagamento prometido é de 250 dólares. Ele pede que cada um escreva um número de contato no questionário. Mas Paul revela que não tem ninguém para contatar. Em seguida, Phillips ordena que todos coloquem seus pertences pessoais em envelopes, inclusive os celulares. Tony tenta argumentar dizendo que espera uma ligação da namorada, mas o celular é confiscado de qualquer jeito. Phillips então anuncia algo perturbador. Cada fase eliminará uma pessoa. Mas logo acrescenta que, independentemente da ordem, todos receberão o mesmo pagamento no final. Ele pergunta o nome de Carrie e, de repente, agarra o rosto dela e atira em sua cabeça. Os outros entram em pânico, se jogam no chão, enquanto Phillips simplesmente sai calmamente e tranca a porta atrás de si. Crawford verifica Carrie e confirma o que todos temiam: ela está morta. Tony ri nervoso, acreditando que tudo aquilo é uma pegadinha, talvez uma filmagem para o YouTube. Mas Crawford, furioso, o arrasta até o corpo, forçando-o a encarar a realidade. Só então Tony percebe que é tudo real e começa a gritar desesperado por ajuda. Ele tenta quebrar as janelas, chuta as paredes, tenta mover os painéis, mas nada funciona.
É aí que Tony entende. Esse é o verdadeiro teste. Eles querem ver como reagimos ao ver alguém sendo morto na nossa frente. Enquanto assiste às gravações, Emily pergunta a Phillips como ele conseguiu se safar daquilo tudo. Ele responde friamente que as famílias das vítimas apenas registram como desaparecidos e os casos nunca são resolvidos. Emily, intrigada, examina a papelada e nota uma menção a baixas americanas. Ela conclui que isso não pode ser um projeto do governo. Phillips confirma: o programa MK sempre operou fora do governo, mas se recusa a responder às outras perguntas. Ele apenas sorri e diz: em breve, tudo vai fazer sentido. Na sala, os três homens tentam entender como aquilo pode estar acontecendo, já que o experimento havia sido anunciado normalmente nos classificados do jornal. Eles percebem que depois da longa viagem até ali, não têm ideia de onde estão. De repente, um bip ecoa pela sala. Uma escotilha se abre na parede e algo cai no chão. É a mesma arma que matou Carrie. Paul pega a pistola e imediatamente aponta para os outros, achando que eliminação em 4 fases significa que só um vai sair vivo dali. Ele examina a arma e percebe que só há uma bala. Então conclui que talvez o propósito dela não seja matar alguém, mas sim ajudá-los a escapar. Tony começa a reclamar, irritado, e Paul grita de volta. Crawford pede que os dois se acalmem. Ele explica que as janelas provavelmente são à prova de balas, então atirar nelas seria puro desperdício. Outro bip soa. Uma pequena tela se acende, exibindo uma contagem regressiva. E uma voz metálica anuncia no alto-falante: vocês têm 2 horas restantes. Logo em seguida, uma nova escotilha se abre e uma folha de papel cai no chão. A mesma voz ordena: responda a pergunta. Crawford pega a folha e lê em voz alta: qual número os americanos escolhem com mais frequência entre 1 e 33? Mas não é só isso. Há regras. Quem der o palpite mais distante da resposta correta será a próxima vítima. E se recusarem a responder, todos serão eliminados. Enquanto assiste ao vídeo, Phillips comenta que está surpreso de Emily ainda não ter perguntado sobre o verdadeiro objetivo do teste. Mas ela sabe que se fizer isso, a entrevista acaba na hora. Então ele pede sua observação. Emily analisa a folha e percebe algo. As regras foram escritas de forma propositalmente confusa, como se o inglês fosse a segunda língua de quem escreveu. Phillips sorri e a elogia. Você é a pessoa mais rápida que já percebeu isso. Emily então menciona que o projeto havia sido encerrado por 3 presidentes diferentes, justamente por causa das baixas civis. Então ela pergunta: como você ainda está fazendo isso? Phillips suspira e responde friamente: depois do 11 de setembro, ficamos sem opções. Nossas ações receberam anistia total. Tudo o que fazemos também está sendo feito pelos nossos inimigos. De volta à sala, Tony tenta quebrar as luzes pulando sobre a mesa, mas não consegue. Crawford escuta um ruído estranho e chama Tony para ouvir. Eles encostam o ouvido na parede e percebem vozes falando em uma língua estrangeira. Tony entra em pânico e pergunta se foram sequestrados, mas Crawford acredita que isso é apenas um truque psicológico, feito para mexer com a cabeça deles. É quando Paul nota algo diferente na parede. Ele vê que alguém arranhou a palavra socorro no concreto. Os outros se aproximam e percebem vários nomes escritos ao redor. Algumas partes foram pintadas por cima, difíceis de ler. Tony, então, pega um pouco do sangue de Carrie e o espalha sobre os arranhões, revelando mais palavras escondidas. Algumas pedem ajuda, outras pedem orações. E há também uma data, 25 de dezembro. Tony conclui, apavorado, que talvez tenham matado pessoas ali no Natal. Eles checam todas as paredes, mas não encontram nada útil. Frustrado, Tony tira sua jaqueta e a coloca sobre o corpo de Carrie. Enquanto observa, Phillips explica a Emily que o experimento está evoluindo constantemente e que ele precisa da ajuda dela para ajustar os parâmetros. Ele revela que o teste costumava durar de 6 a 8 horas, mas depois que adicionaram aqueles nomes nas paredes, o comportamento das cobaias mudou tanto que decidiram acelerar o processo. De volta à sala, os homens discutem possíveis respostas para a pergunta do teste, mas não chegam a um acordo. O tempo passa, a tensão só aumenta. Paul, nervoso, se aproxima da janela com a arma. Ele diz que não vai morrer ali dentro. Antes que atire, Tony o empurra com força para impedir o disparo. A bala poderia ricochetear e matar todos. A arma cai no chão. Crawford chuta a pistola em direção a Tony e diz: toma, eu não quero essa porcaria. Nesse momento, outra escotilha se abre. Eles correm até ela, mas não há ninguém do outro lado. Tony enfia o braço pelo buraco, mas não sente nada.
Pouco depois, eles decidem se esconder debaixo das mesas e cochichar um plano. Paul, em choque, fica encolhido num canto, tremendo. Tony, desesperado, tenta novamente alcançar algo dentro da escotilha, agora com a arma na mão. Mas assim que faz isso, a escotilha se fecha violentamente, prendendo seu pulso. Ele grita de dor. Paul e Crawford correm para ajudar. Depois de muita força, eles conseguem puxá-lo. O braço sai ensanguentado e ferido, mas a arma desapareceu. Crawford rasga a própria camisa e improvisa uma faixa para conter o sangramento, enquanto o relógio digital reaparece em outra parede, reiniciando a contagem. Phillips observa atentamente e pergunta a Emily: "Você tem algum problema com isso?" Ela responde, contida: "Não." Mas assim que se levanta e vai ao banheiro, vomita, entra em colapso e começa a chorar. Os homens voltam a sentar-se à mesa e recomeçam a discutir a pergunta do teste. Paul está no limite, à beira de um ataque de pânico, e Crawford propõe uma ideia aterradora: escolher o mesmo número, assim ou todos morrem, ou ninguém morre. Antes de decidirem, Paul e Tony começam a compartilhar os nomes e contatos de seus entes queridos, caso não sobrevivam, para que alguém possa ser avisado. No início, Crawford resiste e diz que ninguém precisa saber nada sobre ele. Mas depois de todos fazerem uma oração juntos, ele se abre, conta sobre a filha que nunca consegue ver. O tempo se esgota. A voz automática exige uma resposta. Tony e Crawford dizem 7, conforme haviam combinado. Paul, porém, responde 17. A voz anuncia fria. O candidato seguinte foi selecionado. Os dutos de ventilação se abrem, e uma névoa tóxica começa a encher a sala. Eles tentam cobrir o rosto, mas a visão turva toma conta, e em poucos instantes, um por um, eles desmaiam. Uma unidade médica entra e retira os 3 em macas. A fita termina. Phillips, impassível, ordena que tragam os homens de volta à sala. Ele revela algo perturbador. Os eventos daquela gravação foram registrados naquela mesma manhã. Ou seja, os homens estiveram desacordados por pouco mais de 3 horas. Phillips lembra Emily, novamente, que se ela não compartilhar suas observações será demitida. Em seguida, entrega-lhe um jaleco e uma máscara. E os dois entram na sala juntos. Emily observa os corpos adormecidos e não consegue tirar da cabeça a imagem de Carrie. A porta se fecha e Phillips explica com ar clínico que a sala foi pensada nos mínimos detalhes. É uma intimidação calculada. E então acontece o impensável. Phillips pega uma arma, aponta e atira em Tony, matando-o ali mesmo. Emily, com sangue frio e profissionalismo, consegue manter a compostura enquanto saem da sala e voltam até a janela de observação. Lá, Phillips lhe ordena: dê a ordem para continuar o teste. Música clássica começa a tocar dentro da sala, uma escolha fria e deliberada para acordar os sobreviventes. Crawford desperta, confirma que Tony está morto. Paul, em colapso emocional, entra em estado de descontrole. Furioso, Crawford arrasta Paul até a parede e o agride, acusando-o de ter dito um número diferente por egoísmo. Uma arma é novamente lançada pela escotilha. Crawford a pega e aponta para Paul, que num rompante o acusa: "Você é um deles, atire." Mas Crawford se afasta ao ouvir barulhos nos dutos. A escotilha se abre e uma folha de papel é atirada na sala. Crawford percebe que a nova pergunta vem acompanhada de uma pista. Ele rasga a dica e a esconde no bolso, antes de ler o enunciado em voz alta para Paul. A pergunta diz: qual é a posição dos Estados Unidos na lista internacional de QI médio? Regra macabra: quem errar por mais, ou der um palpite mais distante, será a última vítima. Se recusarem a responder, ou se derem o mesmo número, ambos morrerão. A dica guardada por Crawford indicava que a resposta está fora do top 10. Informação vital que ele decide não compartilhar. Phillips comenta com Emily, observando o comportamento humano. As pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver. E com isso, deixa o cartão-chave da sala antes de partir. Paul entra em pânico novamente, argumentando que da última vez deu um número diferente por engano. Crawford, implacável, o acusa de ter agido por puro instinto de sobrevivência. Os cientistas reproduzem nos alto-falantes as vozes que haviam sido ouvidas nos dutos. Crawford reconhece, são vozes de muçulmanos em oração, e então conclui que Tony estava certo sobre a origem dos sons. Em pânico, Crawford arrasta Paul para baixo da mesa e tentam bolar um plano em sussurros, mas os microfones naturalmente captam tudo. Crawford insiste que precisam escapar e denunciar o experimento ao público. Paul, entretanto, decidido a sobreviver, quer apenas cumprir a ordem. Enquanto a atenção de todos se dispersa, Emily aproveita e rouba o cartão-chave.
Phillips, por sua vez, reflete em voz alta sobre a dificuldade de matar alguém, mas Emily percebe algo terrível. Ele sempre soube quem seria o candidato final. Graças aos questionários preenchidos no início, ele podia prever as fraquezas e os medos de cada um. Na sala, Paul ainda se recusa a cooperar. Crawford sobe na mesa e começa a pular, tentando alcançar os dutos de ventilação. Após muito esforço, ele atinge as lâmpadas. Os cacos de vidro caem por todo o canto. Paul aproveita a distração para recuperar a arma. Crawford remove peças de metal e tenta se segurar na borda do buraco nos dutos, mas não consegue subir sozinho. Ele pede ajuda a Paul. Enquanto Paul segura suas pernas, fazendo força para empurrá-lo, a porta se abre e 2 cientistas entram, prontos para filmar cada movimento. No esforço final, Paul consegue empurrar Crawford para cima e ele some pelos dutos de ventilação. Paul tenta atacar os 2 cientistas, mas é imediatamente nocautado por um choque elétrico que os próprios agentes disparam para imobilizá-lo. Crawford rasteja pelos dutos por um tempo. Eventualmente encontra uma grade que, se removida, poderia levá-la ao telhado. Ele começa a empurrá-la com todas as forças, mas, por enquanto, sem sucesso. 2 cientistas aparecem no telhado e se aproximam da grade. Eles borrifam um gás sonífero em Crawford, que rapidamente desmaia. Em seguida, ele é trazido de volta para a sala. Nesse momento, Emily finalmente surta. Ela espera até que os cientistas saiam e corre até a porta, usando o cartão-chave para abri-la. O alarme soa alto, anunciando uma violação de segurança, e Emily imagina os rapazes acordando e fugindo junto com ela. Mas, na verdade, tudo não passa de sua imaginação. Ela está parada diante da janela, observando os 2 homens inconscientes. Phillips percebe que ela está com o cartão e o toma de volta, dizendo que ela ainda não está pronta. Emily insiste que está, e então revela sua conclusão. O verdadeiro objetivo do experimento é encontrar a apoptose, o mecanismo natural do corpo que faz uma célula entender que precisa se sacrificar pelo bem maior. Enquanto isso, Paul acorda e verifica Crawford, que pergunta quanto tempo resta. Faltam apenas 30 minutos. Os 2 começam a discutir possíveis respostas. Usando a dica que havia lido antes, Crawford mente para Paul, dizendo que viu em uma revista que a resposta correta é 5. Ele também descreve como lembra da estrutura do prédio desde que chegaram, para que possam tentar escapar assim que a porta se abrir. Crawford então cobre o corpo com o sangue dos amigos mortos, dizendo que a segurança não conseguirá segurá-los se estiverem escorregadios. Paul, chorando, se recusa a fazer o mesmo. Então, Crawford entrega a arma para ele e pede que atire em Phillips. Eles combinam. Paul dirá 5 e Crawford dirá 4. Crawford tenta acalmar o amigo, dizendo que esse plano vai ajudá-los a acabar com os experimentos e salvar vidas. Quando o tempo se esgota, Paul entra em pânico e tenta desistir, tornando-se a apoptose, o sacrifício consciente. Mas, antes que algo aconteça, os cientistas entram e atiram em Crawford. Paul grita desesperado enquanto é arrastado para fora da sala. Phillips observa e diz a Emily que apenas algumas cobaias conseguem passar no experimento. Segundo ele, apenas uma em cada 20 pessoas tem a disposição necessária para se tornar uma arma civil. Emily, chocada, percebe o que está acontecendo. O programa está criando soldados condicionados a se sacrificarem, inspirados nas crenças do Oriente Médio. Uma tentativa de combater fogo com fogo. Pouco depois, Phillips parabeniza Paul, chamando-o de bom patriota. Mas Paul o empurra e tenta fugir. Correndo pelos corredores, ele vê Emily e implora por ajuda. Só que ela, agora parte do programa, tranca a porta, impedindo sua passagem. Logo depois, começa a correr novamente, enquanto uma equipe entra na sala para fazer a limpeza. Phillips observa tudo com orgulho e aceita oficialmente Emily no projeto. A segurança começa a fechar portas específicas, conduzindo Paul para um local determinado. Emily percebe que o que aconteceu hoje foi apenas a fase 1, o teste inicial para encontrar as cobaias ideais. Paul é levado até uma nova sala, onde outros homens também aguardam, todos eles sobreviventes da primeira etapa. Uma voz ecoa pelo alto-falante, anunciando calmamente: agora é hora da fase 2. E assim termina Manipulador de Cérebro. Até o próximo recap, valeu e até mais.